entrar agora para duas questões, eu penso que são muito pertinentes. A primeira tem a ver com a interseção entre o corpo de Cristo. Estamos aqui, o nosso tema é voltar mesmo para isso. A importância que a interseção tem para o corpo de Cristo e nações. Há a união entre o corpo de Cristo. Olha, infelizmente esse é dos problemas que a igreja já vive há muito tempo, né? A igreja de Cristo, desde os tempos remotos, nós vemos isso. Nós vamos ver que Paulo, após a sua conversão, né, os outros apóstolos rejeitaram-no, né? Então, um dos grandes problemas que nós temos é ministros rejeitarem o ministério de outros. Há muitas razões que fazem, por vezes, alguns ministros rejeitarem o ministério de outros. Uma delas é a falta de humildade, a falta de compreensão que Deus não os levantou somente eles, Deus também levantou outras pessoas. A falta do entendimento que Deus não é só nosso, não é só meu, Deus é nosso. Jesus, quando orou, ele disse Pai nosso. Até Jesus falou que o Pai não é só dele, o Pai é nosso. Por que é que alguns querem privatizar Deus? Não, o Pai é nosso, o Pai não é só teu, o Pai não é só de Jesus, o Pai também é meu. O mesmo Pai que é de Jesus também é meu. Por isso é que ele nos ensinou a orar Pai Nosso. Então, algumas pessoas infelizmente entendem isso. Algumas pessoas olham para o ministério de outras pessoas e ao invés de verem como uma oportunidade de colaboração, né, ou ao invés de verem que o reino de Deus está a se expandir mais, veem como ameaça. Vem como ameaça. Alguns lutam mesmo para ver outros ministros e ministérios caírem por razões que não convém até aqui falar, né? Então, a falta de preparação de ministros para o ministério faz ministros lutarem contra outros ministros, porque os ministros não são formados para o ministério só com conhecimento bíblico, são formados também com caráter bíblico. Não é só o conhecimento que nos dá aptidão para ser ministros ou para ministrar ou para ser líder de ministérios, mas o caráter bíblico também, né? A mansidão, o domínio próprio, a temperança, o amor, a alegria, né? Então, isso, por exemplo, é fruto do Espírito. E isso é algo que se reflete no nosso caráter, no nosso ser. Então, nós somos chamados não só para manifestar conhecimento bíblico, não só para manifestar o poder de Deus, que é bíblico, mas também para manifestar o caráter bíblico. Até o próprio Jesus, ele certa vez olhou para os fariseus e chamou-lhes de hipócritas. Porque o próprio Jesus reconheceu que o caráter deles, o caráter dessas pessoas está longe daquilo que é o caráter ou o padrão que Deus quer ou exige para os ministros. Até o próprio Jesus disse, façam aquilo que eles falam, não façam aquilo que eles fazem. Porque o que eles falam é de Deus, o conhecimento é de Deus, mas agora as atitudes, o caráter, o ser deles está longe de Deus. Poderia nos enumerar apenas dois? Testemunho que já conseguiu viver por meio da intercessão? Olha, tem muitos, até tem alguns recentes, né? Vamos lá. Já vi pessoas que estavam entre a vida e a morte e que por causa da oração de intercessão continuam vivas. Já vi pessoas que estavam presas e que por causa da oração, da intercessão, essas pessoas acabaram por sair da cadeia e hoje estão livres. Já vi pessoas que por causa da oração, por causa da intercessão da igreja, né, estavam doentes e depois ficaram curados. Então já vi muitos casos. Já vi casos de pessoas a morrerem na oração e também na oração a voltarem à vida. Pessoas que morreram na oração. já vi Quer isso. dizer, morreram na oração. Estávamos a orar. Ok. A pessoa morreu. Mas A pessoa confirmou-se que morreu. a pessoa morreu. Sim, a partir dos sinais que a pessoa deu, nós conseguimos ver que a pessoa morreu. Nós, né, somos um pouco crescidos, sabemos quando a pessoa morre. Sim, a pessoa morreu. No caso, eu posso até aqui relatar, né? Estávamos a orar por alguém. Recebemos alguém na igreja, embora não queria muito falar a respeito da igreja, mas posso aqui, em função da pergunta, posso falar.
Estávamos na igreja e tinha um jovem que estava conosco, que nós havíamos recebido, né? E ele estava a sentir-se mal, estava com febre. Nós até na altura estávamos na construção da igreja, isso já vai lá uns 7, 8 anos. Estávamos na construção da igreja. Então ele chamou-me, eu fui, chamei mais alguns para nós intercedermos a favor da saúde deste mesmo jovem. Nós entramos, né? Começamos a orar, ele sentou-se e naquele momento, né, que ele sentou-se, ele ficou sem sinal, sem pulso, os olhos viraram, os dentes trancaram. Então ele mesmo literalmente foi a óbito naquele instante. O que é que sentiram? O que é que sentiram? Aí já Alguém na igreja? aí já é onde vem o líder, né? O verdadeiro líder não pode se assustar. Algumas pessoas que estavam conosco assustaram-se. Tem até uma pessoa, uma mamã que estava comigo, que estava conosco, assustou, ficou mesmo com medo, né? Mas aí já é que está o líder. Dentro de uma igreja, dentro do corpo, dentro de uma organização, não são todos obrigados a crer naquilo que Deus te falou. Não são todos obrigados, ninguém no caso é obrigado, nem teus pais são obrigados a acreditar naquilo que Deus te falou, nas promessas que Deus fez na tua vida, né? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a acreditar na visão que Deus te deu. Mas você tem que acreditar. Deus só precisa disso. Deus não precisa que uma multidão acredite no teu chamado. Deus precisa que você acredite no teu chamado. Forte. Então, eu acreditei naquilo que Deus há muitos anos atrás, naquela altura, me havia dito, né? E também eu acreditei naquilo que foi, como é que eu posso dizer, a confiança do meu pai espiritual, o profeta David Carlos, né? Me colocou naquela mesma posição de liderança, né, de um dos líderes na igreja. Então, eu continuei confiante. Eu falei, vamos orar. Continuamos a orar. Depois de alguns minutos, né, fizemos imposição de mão no mesmo, e nós ouvimos, estava o dente, né, o maxilar estalou. Aquilo fez assim um tá. Foi audível para nós. E depois ele depois suspirou, inspirou, né? No caso, ele fez como alguém que estava há algum tempo sem respirar, como alguém que estava já há um tempo sem respirar. Porque nós é algo preso, né? Não, sem respirar mesmo, literalmente. Não é como se tivesse algo preso, como se estivesse mesmo sem respirar. Imagina alguém que está na água durante muito tempo sem respirar. Quando sair, ele vai inalar o máximo de ar possível. Então, aquela pessoa fez isso, né? Como se tivesse muito tempo sem respirar. E os olhos que haviam virado, estava branco praticamente, os olhos voltaram ao normal. Então, aquilo não era uma possessão demoníaca. Nós conhecemos possessão demoníaca. Aquilo era mesmo a morte literal de alguém. Então, nós oramos por essa mesma pessoa, a pessoa voltou à vida. E, continuando o testemunho, essa mesma pessoa, depois de nós orarmos, voltou à vida. Eu falei, tá bem, agora levanta, vai tomar banho para depois descansar. Ele não estava conseguindo levantar. Ele ficou paraplégico na cadeira. Ele não estava conseguindo levantar. Chamamos isso de milagre. Ele não estava conseguindo levantar. Nota que Jesus certa vez disse, aquele que crê em mim, obras maiores do que as minhas fará. Então, Jesus estava a falar inicialmente para os discípulos que estavam a ouvi-lo, que estavam acompanhando, que eram testemunhas oculares dos milagres que ele estava a fazer. E também fala para nós, pela fé, que nós cremos em tudo o que ele fez na Bíblia. Então, antes desse mesmo acontecimento, o meu pai espiritual, ele estava a orar por alguém que estava possesso. E estava na oração de libertação. E ele orou pela pessoa. A pessoa caiu manifesta, ele repreendeu aquele espírito. E depois ele mandou essa mesma pessoa levantar-se. Aquela pessoa já não estava a levantar, ficou paraplégico. Da cintura para baixo não movia. Ele tentava, mas não movia. E o meu pai depois disse, aqui já não é uma questão só de oração, né? Outros termos não vou aqui usar. Não é uma questão só de oração, mas é uma questão também de intimidade com Deus. Ponto.
Então depois ele foi lá, orou pela pessoa, a pessoa depois as pernas voltaram. Há um tempo atrás eu havia visto meu pai fazer isso, né? Yeah. Então, isso depois voltou a acontecer também comigo. O facto é que o que aconteceu primeiro com meu pai, depois também estava a acontecer comigo. Quer dizer que aquilo ou as situações que acontecem com os nossos mestres, depois também acontecerão conosco. As enfermidades que foram, os enfermos que foram levados até o nosso mestre Jesus, também deverão acontecer conosco. Pessoas a trazerem os enfermos para nós orarmos por ele. Então, eu depois aí impus as mãos sobre a perna dele, orei, declarei, e depois falei, levanta. Ele no mesmo instante levantou, ele falou, agora vai tomar banho. Ele foi, tomou, lavou-se e ficou tudo bem. A febre desapareceu, ele ficou curado. Então, isso é uma das situações. E as reações? Fala-nos das reações das pessoas que estavam à volta. Quem está acostumado... E qual foi a reação da comunidade cristã? Assim, nós glorificamos a Deus pelo milagre. Nós glorificamos a Deus e louvamos a Deus pelo milagre. E será que podemos considerar que foi mais uma motivação para continuar a acreditar no poder de Deus? Olha, a maior motivação, inicialmente, para eu crer no chamado de Deus na minha vida é aquilo que Deus me falou. Porque eu sei que aquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus fala para os seus filhos, Ele é fiel para cumprir. Ponto. Eu acredito nisso. Então, essa é a maior motivação. As coisas que vão acontecendo, eu entendo como confirmação daquilo que Ele um dia falou para mim. Pronto. Agora, precisamos entrar agora naquilo que é intercessão. Né? Precisamos entrar para aquilo que é a intercessão. Quando nós olharmos para a intercessão, nós falamos que intercessão é o ato de intervir. E nós vamos por alguém. E nós falamos também, inicialmente, que não é qualquer pessoa que pode interceder, mas todos são chamados para interceder. Porque a intercessão é um campo de batalha. A intercessão não é um campo de exibicionismo. É um campo de batalha. Por isso é que você, se olhar para as igrejas, você vai ver que o músico é visto, o moderador é visto, o protocolo é visto, todo mundo é visto, menos o intercessor. Porque o campo de ação do intercessor não é aquele. Ele pode agir naquele campo, mas o campo dele não é aquele. O campo dele é quando as portas da igreja estão fechadas. Né? Quando ele está lá quando eles estão lá, né, o grupo de intercessão está lá junto com o pastor ou não, estão lá a orar a favor de um povo que se calhar está a descansar, de um povo que se calhar foi trabalhar e agora voltou para a sua residência. Então, o intercessor nunca é visto. Vamos olhar, por exemplo, nunca é visto, mas os seus resultados são vistos. Ou seja, o intercessor não é visto, mas o resultado do intercessor, da intercessão do intercessor é visto. Vamos olhar para um homem chamado Abraão. Abraão foi um homem na qual, certa vez, ele intercedeu a favor de Ló. Quando Ló estava na cidade de Sodoma e Gomorra e Deus estava aí para destruir aquela cidade. Você vai notar que o próprio Deus está a dizer que vai destruir. E Abraão começou a dizer, se tiver 50 justos, Deus disse, se não tiver 50 justos, não vou destruir. Vê que é meio que uma negociação entre Deus e Abraão. Ou seja, Abraão a interceder, a intervir em favor de uma cidade na qual o próprio Deus queria destruir. Então, se tiver 10, não vou. Se tiver 50, não vou. Se tiver, parou até 10. Se tiver 10, não vou destruir. Depois Deus desapareceu. E Deus depois foi testar aquela mesma cidade. Se tivesse 10 intercessores, 10 justos naquela cidade, a cidade não seria destruída. Mas nós vemos que Ló foi salvo. Mas eu entendo que Ló foi salvo não por causa dele mesmo, porque ele foi testado porque Abraão intercedeu a Deus por 10 justos. Então, se Ló, a misericórdia dele lhe alcançou e ele foi achado, ele foi salvo.
por causa da intercessão de quem? De Abraão. Mas agora, quando é que Ló se apercebeu que ele foi salvo por causa da intercessão de Abraão? Não sei, a Bíblia não relata isso. Então, o intercessor pode não ser visto, mas os seus resultados sempre serão vistos. Por isso é que você vai notar, por exemplo, eu estava a falar com um amigo pastor. Ele disse que tinha um homem de Deus que ele ia para a igreja, ele não orava muito. Não orava assim, orar uma noite, vigílias, fazer vigília sozinho, 5 horas de oração, 6 horas, 10 horas de oração. Ele não fazia isso, mas os milagres na vida dele, no ministério dele, eram algo que aconteciam constantemente. Então, depois um dia questionaram-lhe, foram a fundo procurar saber e descobriram que no final de tudo, ele tinha uma mãe que intercedia a favor do ministério dele. Uma mãe que desde sempre orava por ele. Deus, aonde o meu filho for, abençoa, que os milagres aconteçam, que não sei o que, não sei o que. Uma mãe que intercedia que os leprosos sejam limpos, os coxos andem, os cegos começam a ver. Ele não orava, mas havia alguém que intercedia. E quando o pastor ia orar, automaticamente os milagres passavam a acontecer. Os surdos passavam a ouvir, os cegos passavam a ver, os coxos passavam a andar. Automaticamente. Isso por quê? Por causa da intercessão de uma mãe. Então, a mãe não era vista pelos cegos, pelos coxos, né? Os cegos que passaram a ver, os coxos que passaram a andar, pelas pessoas que recebiam o milagre. Mas a intercessão da mãe, por causa da intercessão da mãe, os resultados na vida do filho eram vistos. Então, o intercessor pode não ser visto, mas os resultados serão vistos. Então, aqui a recomendação para os intercessores qual é? É que deixemos de querer estar na vitrine. Deixemos de querer ser vistos. Deixemos de querer aparecer. Deixemos de querer ser notados. Não. A missão do intercessor não é de ser visto pelos homens. A missão do intercessor não é de estar na vitrine. A missão do intercessor é de estar no culto em secreto. Mas agora, os seus resultados serão vistos. Aquilo que é a razão da oração dele em secreto será visto. Homem de Deus, será que existe uma certa consequência quando você vai interceder por alguém? Falou aqui de resultados. Certo. Existem sim consequências quando você vai interceder por alguém e não está preparado para essa intercessão. Alguém morreu porque intercedeu por alguém? Eu já vi relatos que sim. Não posso falar mais a respeito, mas sim. Porque vamos olhar para a Bíblia. Você vai ver que Davi quando chegou até Saul, Davi relatou algo. Ele disse que quando vem um leão para comer as minhas ovelhas, eu tiro a ovelha da boca do leão e eu mato o leão. Se nós, até vamos só abrir 1 Samuel 17. Tá. Se nós abrirmos, por exemplo, em 1 Samuel 17, no versículo, 1 Samuel 17, no versículo, partindo do versículo 34, né, onde Davi começa a responder a Saul dizendo assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava algum cordeiro da manada, e saía eu atrás dele, e o feria, e o livrava, da sua boca. E se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da barba, e o feria e o matava. Nota uma coisa, são alguns pontos aqui que nós devemos prestar atenção. Davi primeiro está a falar que quando ele estava a apacentar as suas ovelhas, veio um leão. E esse leão, ou um urso, quando tomava algum dos cordeiros, ele saía atrás dele. Esse é o intercessor. Quer dizer, profeticamente, numa linguagem profética, nós entendemos que esse leão, esse urso, né, numa linguagem profética, alguns se calhar poderão não estar de acordo comigo, né, mas esse leão, esse urso, nós podemos entender nos dias de hoje como espíritos que se levantam
para devorar ou para atacar, para atacar a vida de algumas pessoas, a vida de algumas ovelhas dentro do corpo de Cristo. Então, o intercessor é aquele, como Davi, que vai sair atrás de quem? Do leão, em defesa da ovelha, para resgatar a ovelha. Né? É o caso, por exemplo, de você ver alguém que há muito tempo está possesso e você vai orar por ele. Na verdade, você, como esse Davi, que está a lutar com um leão por causa de uma ovelha, está a lutar com um urso por causa de uma ovelha. E neste caso, por esta mesma ovelha. Exatamente. Então, Davi está a sair para resgatar a ovelha da boca de quem? Do leão ou do urso. Então, continuando. A Bíblia diz que ele o feria. Quem feria? Davi feria. Quer dizer que, em outras palavras, nós podemos entender que a nossa oração vai surtir algum efeito. Qualquer pessoa que chegou lá, começou a orar, a tua oração vai surtir algum efeito. Vai ferir o leão, vai ferir o urso, mas não vai lhe matar a princípio. Está a ver? Estou aqui a tentar contextualizar aquilo que acontece na intercessão e aquilo que foi o relato de Davi aqui em 1 Samuel 17. E a Bíblia está a falar que ele o livrava. Quer dizer que muita gente pode ir na casa de determinadas pessoas, orar, interceder, e por causa da intercessão dessa pessoa, você livrar aquela pessoa que estava possessa ou que estava a ser perseguida, alguma coisa. Ok, você fez. O problema de algumas pessoas é pensar que aí acabou a intercessão. Não, a luta não acabou aí. O problema de algumas pessoas é pensar que ali acabou a luta. A luta não acabou aí. Ela deve continuar? A luta continua. Porque se nós olharmos, a Bíblia está a falar aqui, e depois, e o livrava da sua boca, e se levantando ele contra mim. O leão já não se levanta mais contra a ovelha, agora se levanta contra o próprio Davi. Se levanta contra o intercessor, se levanta contra aquele que foi intervir. Exatamente. Estás a ver? Se levanta contra aquele que foi intervir. Né? A Bíblia fala que, se levantando ele contra mim, eu lhe lançava a mão da barba e o feria e o matava. Davi conseguia matar o leão, mas nem todo mundo tem capacidade. Muitos de nós temos capacidade de ferir, mas não temos capacidade de matar. Porque Davi primeiro feriu e depois de ferido, ele largou a ovelha, conseguiu recuperar. Mas agora, depois de ferir, você tem que matar. Queria repetir. Muitos temos a capacidade de... Sim, muitos temos a capacidade de ferir, mas poucos temos a capacidade de... Exatamente. Então, Davi tinha a capacidade de ferir e também tinha a capacidade de matar. Infelizmente, muita gente se julga intercessor, quando na verdade ele não tem capacidade de matar, ele tem capacidade de ferir. Tá a ver? Ferir é provocar. Ferir é provocar. Você tocou, você feriu. A luta, a luta, a luta da ovelha e o urso terminou aí, mas a tua luta com o urso começou aí. Me entendes? Entendi. Então, a luta da ovelha com o urso acabou. Agora começou a luta do intercessor com o urso. Quer dizer, a ovelha já foi. Já está salva. Agora é você. Por isso é que nós devemos respeitar muito os nossos pastores. Porque cada pastor luta com cada urso de cada ovelha. São muitos ursos a lutarem contra um único pastor. Tá vendo? Por isso é que o pastor deve ser respeitado. Imagina um pastor que na sua igreja tem 10 ovelhas. Não tem 10 ovelhas só, tem 10 ursos. Por isso é que há pastores que estão aí a lutar. Porque não, quero ter o ministério que o fulano tem. O ministério vai te ser dado segundo a capacidade que você pode suportar. Os ursos. A capacidade, você tem que ser capaz de suportar a luta que você vai ter com os ursos, com os leões e também com as próprias ovelhas. Amém, estás comigo? Com as próprias ovelhas, porque as próprias ovelhas, se nós lermos na Bíblia, vai ver que as próprias ovelhas são causadoras. Elas causam às vezes, fazem com que os ministros
venham não. A cuidar do ministério, mas com angústia no coração. A Bíblia fala a respeito disso. Com angústia, ele tá a trabalhar, mas o coração dele não está alegre, está angustiado, está dolorido por causa da dor que as ovelhas dão. Então, você tem que ser capaz de fazer o quê? Lidar com as ovelhas e lidar também com os ursos. Então, Davi foi capaz de ferir, mas não só de ferir. Davi também foi capaz de fazer o quê? De matar os ursos, os leões que se levantaram contra isso. Então, o perigo da intercessão está aqui. É você não ser capaz de matar o urso que se levantar contra você. E se você não é capaz de matar o urso que se levantou contra você, é porque o urso vai te matar a ti. Okay. Então, para terminar só esse ponto, por favor. Se você não é capaz de matar o urso que se levanta contra ti, o urso vai te matar a ti. Então, devemos olhar para Davi como exemplo de um grande intercessor. Devemos olhar para Davi e ver o que Davi era. E ver como Davi andava. Mas antes de como Davi andava, principalmente o que Davi era. Davi era ungido. Davi não caiu de paraquedas a orar na casa das pessoas e nas batalhas para lutar. Não, Davi antes de ir na batalha, antes das batalhas, era ungido. Então, há uma preparação que Deus vai trazer primeiro para Davi, para depois Davi lutar contra ursos, leões e depois Golias. Há uma preparação. Então, você também que nos assiste, que deseja interceder por igrejas e nações e interceder pela sua família, há uma preparação que primeiro Deus traz para ti. Deus primeiro te prepara para depois Deus te usar na intercessão. Esse tem sido o papel, na verdade, da minha. A minha é isso. A minha é uma associação que prepara pessoas para interceder e leva essas pessoas na intercessão. Nós preparamos pessoas para interceder por igrejas e nações e levamos essa pessoa. O nosso desejo é que em cada canto desse país tenha pessoas 24 horas a interceder. Tenha pessoas constantemente a orar por igrejas, por nações. Constantemente a orar. Se nós estivermos nessa nação, se a igreja nessa nação acordar ao ponto de perceber que há o maior poder que a igreja tem é a oração. Porque a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja ou contra a igreja. O ponto é, a porta não sai do lugar, a porta não se move, a porta não se desloca. A porta, pelo contrário, ela permanece num determinado lugar, fechada no caso, né, guardando a entrada do mesmo lugar. A porta é isso. A porta é um instrumento de defesa, não um instrumento de ataque. A porta é um instrumento para guardar, não um instrumento para atacar. Então, não é a porta que está a atacar, a porta do inferno. Não, é a igreja que está a atacar. Então, a igreja não pode continuar sempre na defensiva. A interceder é estar na ofensiva. Está a ver? Interceder não é estar na defensiva. Interceder é estar na ofensiva. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, a igreja tem que estar na ofensiva. A igreja é chamada para isso. E contra a porta do inferno, não há nenhuma entidade que chega lá. Só a igreja. Então, a igreja precisa despertar ao ponto de perceber o poder que a igreja tem na intercessão, na oração. E ali trazemos também já a questão do poder que a igreja vai ter, ou que a igreja tem, quanto à questão de interceder pelas nações. Certo. A igreja tem grande poder quando falamos na intercessão, né? Porque Satanás tem a sua agenda, Satanás tem os seus planos, Satanás tem as suas vontades, né? Vamos assim dizer, seus desejos, seus planos. E não há nenhuma entidade que pode fazer frente a Satanás e que possa também derrotá-lo.
Na verdade, Satanás para nós, igreja, já está derrotado, Amém. né? Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Vencedores, sim. Então, a igreja é isso. A igreja é isso. Chegamos à reta final deste episódio. E mais uma vez, homem de Deus, grato estamos pela tua presença. Amém. Sei que do seu pouco tempo tirou muito para estar conosco aqui. E Amém. hoje aprendemos muita coisa. E dentre todas estas, citar aqui duas. Precisamos nos preparar para interceder. Certo. Precisamos estar preparados e precisamos ter grupos específicos que vão estar aí a interceder a favor da congregação. Nem todos que vão à igreja devem certamente fazer parte dos grupos restritos que se deve ter, que são de suporte. Refiro-me ao grupo de intercessores, Certo. refiro-me também ao corpo de músicos, já que Eu até, se me permite, irmão Lando, eu até diria assim, né? Que a igreja deve ter, primariamente, o maior intercessor, pastor. E depois, né, do maior intercessor, o pastor, a igreja também deve procurar ter um grupo de intercessores. Mas a igreja não deve parar por aí. Todos os departamentos devem ser também uma extensão do grupo de intercessores. Ou seja, todos os departamentos devem ser também departamentos intercessores. Isso. A banda tem que interceder pela igreja, interceder pelo culto, os protocolos, os moderadores, né, os que cuidam da escola bíblica dominical. Todos que trabalham para o culto devem ser também intercessores. E depois o pastor deve trazer esta visão não somente para a igreja, não somente para o seu grupo de trabalho, mas também para toda a igreja. Eu tenho dito assim, eu tenho dito assim na igreja na qual eu estou a pastorear. Muita gente anda à procura de pastores poderosos. Eu também ando à procura de membros poderosos. Muita gente anda à procura de pastores que oram. Tá bem, eu oro, mas eu também preciso agora de membros que oram. Então, essa deve ser a visão do pastor. Pegar nos membros e levá-los à maturidade ao ponto de entenderem que não devem ficar sem orar um dia sequer. Ok. Qual seria o conselho que deixa para a juventude nos tempos de hoje, quando o assunto é intercessão? Assim, já nos seus 3 segundos, qual seria um conselho que deixaria? Certo, o conselho que eu deixaria para a juventude, que eu deixaria para o corpo de Cristo, né, mais voltado para a camada jovem, é que Deus conta contigo. Deus conta contigo para a sua obra, por isso é que ele disse, eu vos chamei porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E que se Deus conta conosco, né, como jovens que somos, Deus espera que nós também venhamos a orar, a interceder, porque a igreja é chamada para isso, né? O conselho que eu deixo é esse, né? Que você comece a orar se nunca oraste. Se você já orava, que você volte a orar. E que você seja fervoroso na oração. Que você ore até os resultados da tua oração serem manifestos. Enquanto os resultados não aparecerem, não para de orar. Amém. 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 Que o Espírito Santo continue a despertar, a estar sempre na brecha de oração. Nós, a Mia, estamos muito felizes por este episódio de abertura e queremos contar com mais, né? Amém. Que vem então próximo episódio de vozes que clamam, intercedendo até que o céu se possa manifestar. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Oremos. Eterno e soberano Deus, grato estamos por esta sessão de abertura daquele que é o podcast Vozes que Clamam. Temos a certeza e fé que o Senhor, por intermédio deste podcast,
vai abençoar vidas, vai restaurar vidas e chamar muitos jovens para a oração, para a intercessão. Senhor Jesus Cristo, dedicamos em tuas mãos todos quantos estiveram conosco nessa mesma transmissão ou nesta edição do programa. Abençoe cada um deles, Senhor, faça-os entender a importância e o poder que há na intercessão e na oração também. Que tua graça se estenda a cada um de nós mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter assistido esse episódio. E para continuar a ver conteúdos do gênero, siga as nossas redes sociais: YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Juntos e cada vez mais próximos.